Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 174º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 57º falando sobre mediunidade comportamental. Hoje vamos falar sobre um tema que chega muito nos nossos ouvidos, mas muitas vezes a gente confunde tudo. Vamos falar sobre a lei de causa e efeito. E aí eu pergunto, vamos lá, só para a gente poder começar a entender o que é isso. Vocês já ouviram expressões do tipo: ah, aconteceu uma coisa boa comigo, olha como é que a pessoa fica feliz. O outro lado da moeda: o que aconteceu foi muito ruim. Já viu isso? Já se ligaram nisso? Gente, vamos começar a conversar. Será que existe realmente o bom, o ruim, a sorte, o azar? Será que o que acontece com a gente é obra do acaso? Será que o acaso existe? Outra coisa, o que é lei do retorno? Falei em episódios passados sobre justiça divina, né? Seria castigo divino? Peraí, Luiz Fernando. Deus castiga as pessoas? Não foi isso que você falou lá no Justiça Divina? Deus castiga alguém? Calma, gente. Muita calma nessa hora. Vamos debater esse tema intrigante? É a lei de causa e efeito hoje. Vamos embora. Sobre a lei de causa e efeito, eu queria começar a lembrar, já chego até aqui para o lado, né, gente? Quando eu quero refletir, né? Sobre algumas tradições, algumas filosofias antigas, né, que abordam essa questão da lei de causa e efeito. Vamos ver se eu me lembro, que eu estou ficando vovô aqui, estou me esquecendo das coisas, hein? Primeira, Hermes Trismegisto, esse aí é sempre o pontapé inicial. O 3 vezes grande, ele teria vivido no Egito Antigo por volta mais ou menos aí de 2.500 anos antes de Cristo. E ele aborda esse importante tema em um dos 7 princípios herméticos. Olha só, o que ele diz? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Letícia, vai botando sempre essas frases aqui embaixo para o pessoal poder ver, hein? Tudo acontece de acordo com a lei. Olha aí. Ele ainda diz: o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Ou seja, acaso não existe. E aí conclui o Hermes, tanto nas obras O Caibalion como Tábua de Esmeralda. Olha só o que ele fala, gente. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Vamos lá, se eu me lembro de outros exemplos. Por exemplo, o Jesus dos chineses, Lao Tse, que eu tanto cito, vou citar mais 800 vezes. Lao Tse, o criador do taoísmo, nos diz o seguinte: seres de todos os mundos, olha que loucura, são prisioneiros do ciclo da transformação. Olha aí. Lao Tse diz ainda que as causas, olha que loucura, escuta só, escreve aqui, Letícia. As causas podem ser anteriores ou simultâneas aos efeitos. Vamos pensar sobre isso? Olha só que loucura. Determinada situação que determinado ser humano está passando agora pode ser por algo lá de trás, bem lá de trás, de outras vidas,
quando ele fala simultâneo, que também pode ser algo feito de forma equivocada nesta vida. E aí acontece em paralelo a causa junto com o efeito. Você acabou de cometer um ato impensado, vem o efeito aí. Olha só que coisa, gente. Imediato. E aí, bem interessante, no taoísmo, para a gente se libertar dessas causas, para a gente se libertar dos efeitos, é preciso alcançar o quê? O estado da união da consciência e da vida infinita. E quem alcança esse estado da consciência e da vida infinita é chamado de imortal. Olha só, coisa linda, 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 linda. Eu sou apaixonado pelo taoísmo, ponto. Outra coisa maravilhosa também, olha só que menção do Kardec, Espiritismo, gente. Kardec diz assim, todo efeito tem uma causa. Só que ele diz o seguinte, que todo efeito inteligente... O que é o efeito inteligente? Algo que foi assim arquitetado, ele terá uma causa inteligente também. E aí, o poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito que produziu depois dessa causa. Que coisa de louco a gente pensar nisso, coisa maravilhosa. É para a gente parar e refletir sobre a nossa vida. Vamos nessa? Então vamos lá. Já que nós vimos que a lei de causa e efeito, ela é reconhecida há milênios em manifestações assim de grandes expoentes da espiritualidade, né? Eu acho que seria importante a gente se aprofundar nela. Olha que legal, gente. Já entendemos que a lei de causa e efeito é um princípio universal. Legal. Né? Isso significa o quê? O acaso simplesmente não existe. Beleza? Mas você sabia que para existir a lei de causa e efeito, é preciso haver a lei da ação e da reação? Para tudo, parou. Como assim, Luiz Fernando? Qual ou quais as diferenças entre ação, reação, causa e efeito? Está ficando complicado para mim. Calma que eu vou explicar. Então vamos lá. Vamos com calma para a gente entender, tá? Primeiro lugar, vamos falar causa e efeito. Causa e efeito representam o quê? A grande lei, gente. É olhar para o céu, é a lei maior lá do céu que nós somos submetidos. Está entendido nisso aí? Causa e efeito, nós somos submetidos a ela. Ponto. É como se fosse, para você poder alcançar o estudo, você tem que ir para o colégio, tem que ir para a faculdade. Então, isso, causa e efeito, beleza? Já a ação e a reação vão representar o quê? O nosso comportamento, o nosso movimento perante a lei de causa e efeito. Que tipo de comportamento você tem? Bondoso? Ético? Caráter? Que tipo de comportamento você tem? Maléfico? Para prejudicar os outros? Com dolo, com vontade de enganar? Isso é a ação que você vai tomar de acordo com a sua escolha. A vida é feita de escolhas. E aí, essa lei de ação e reação, ela está diretamente ligada à outra, de causa e efeito. Mas por quê, Luiz Fernando? Porque no caso específico da humanidade, a lei de causa e efeito é assim, ó, a espinha dorsal. É quando a gente se verticaliza, a gente vai para Deus. É uma estrada que nos leva da ignorância para a sabedoria. É a lei de causa e efeito. É como se fosse assim, gente, é um processo, é uma construção diária. Deu para vocês entenderem? E aí, vamos lá, vamos avançar.
Nesse processo de aprendizado, a lição é uma só. Não tem duas, não tem três, não tem quatro, tem cinco. Não. Uma lição só. Humanização. Eu preciso me humanizar. Eu falei que a espinha dorsal é lei de causa e efeito. Por quê? Ela te leva para Deus. Só que antes de você chegar lá em Deus, você tem que se humanizar. Nós temos que nos respeitar e respeitar o outro em toda a sua plenitude. Não por acaso nós somos denominados o quê? Seres humanos. Portanto, o que a gente tem que ser? Humanos. Tem coisa mais lógica. Só que tem vezes que a gente permite que o nosso lado animal, irracional, desculpe aí o pragmatismo ser direto, mas dentro de nós tem um animal irracional. Antes da gente permitir que esse animal irracional aflore em nós, ou seja, que a gente tenha ações impensadas, nós somos, na verdade, nesse caso, reprovados nestas ações. Olha aí. E aí a reação a isso, ela vem por uma outra lei sagrada que você já ouviu falar muitas vezes, que chama-se o quê? Lei do retorno. Que nunca serviu para punir ninguém, Luiz Fernando. Lei do retorno não é para punir ninguém, mas nos mostra se você foi aprovado na prova ou se você foi reprovado. Ela nos mostra se a gente precisa refazer aquela lição ou não. Não mais como um animal irracional, mas como um verdadeiro ser humano. E atenção, hein? Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, todo mundo, mãe Flávia, Letícia, qualquer médium, vamos fazer as lições quantas vezes forem necessárias, querendo ou não querendo, entendendo ou não entendendo. Mas peraí, Luiz Fernando, peraí, tu está me assustando. Quanto tempo isso leva? Aí tem que rir, né, gente? Aí é de ser humano para ser humano, concorda comigo? Como eu acabei de falar, ser humano para ser humano. E aí cada ser humano é antes um ser espiritual. Idades materiais diferentes, idades espirituais diferentes, portanto, com prazos de amadurecimento completamente diferentes. Cada um vai amadurecer no seu tempo. E aí, gente, um outro detalhe também que muitas vezes eu tenho até que dar gargalhada, né? Mas pronto, gente, vamos respeitar. Um dos princípios que se estuda na lógica é a causalidade. Daí a afirmação que todo efeito tem uma causa e essa causa pode ser boa ou ruim, promovendo respectivamente resultados positivos ou negativos. Como é que é isso, Luiz Fernando? O que é isso, Luiz Fernando? O que é determinismo? Desculpa. Você pensa assim, parabéns, tudo certo. Agora, comigo determinismo não rola. Não dá para rolar. Dentro da nossa visão, não dá para rolar. Tudo na vida muda. Todos nós podemos mudar. É só querer. Para entrar no problema, vários são... Olha aqui minha mão, ó, olha aqui. Vamos dizer que o problema está aqui no meio. Para entrar no problema, pode entrar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Várias são as razões que você entrou no problema. Para sair, uma coisa só. Amor. Você falou de amor, falou de tudo. Transformação, regeneração, respeito, compaixão, amor. Só tem várias entradas, uma só saída. Amor. Tá legal assim? Volto a dizer, tá, gente? Por favor, não me entendam mal. Respeito quem pensa diferente de nós, tá? Amigos eternos,
Mas muitas vezes, desculpa, gente, o ser humano se considera um Deus. Mas não é. Não é. Não é. O ser humano, assim como qualquer tipo de criação, é submisso a Deus. Somos livres, isto é, temos o nosso livre arbítrio para as nossas escolhas. Mas, porém, contudo, todavia, mas, porém, contudo, todavia, eu sempre disse, sempre direi, seremos reféns do que nós escolhermos. Seremos reféns das nossas escolhas. Seremos reféns de tudo aquilo que a gente escolheu fazer e que pode vir a provocar para a nossa vida. Você, meu irmão, você sabe o que você plantou no passado e que você está colhendo agora? E o que você vai plantar agora e vai colher no futuro? E aí? Vamos pensar sobre isso? Isso é inquestionável. A lei de causa e efeito é lei de Deus. É parte da justiça de Deus. Inalienável, precisa, cirúrgica, mesmo que os nossos olhos não vejam. Meus irmãos, fechando o nosso vídeo, acho que vocês gostaram, né? Eu também adorei esse tema. Mas vamos lá, a lei de causa e efeito nos traz o que nós merecemos e não o que queremos. Ela é a mais poderosa e implacável de todas as leis divinas. Portanto, meu irmão, minha irmã, que me assiste agora, escolha a vida que você deseja para si mesma. Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Eu adorei. Outro dia desse eu vi na internet. Não aguentei, gente. Não foi sorte, foi Exu. Só rindo. Gente, elimine a causa e o efeito passa. Seja qual for o tipo de pobreza a que um ser humano esteja inserido, ela não é a causa, ela é o efeito. Aquilo que chamamos acaso, foi a coisa do acaso. Nunca foi, não é e jamais deixará de ser a causa ignorada de um efeito conhecido. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!